Meninas, paz do Senhor, meus amores, bom dia. A gente sempre dá uma palavra aqui, né? As novatas não sei se já estão acostumadas a isso, mas tudo antes de ir para o YouTube, geralmente cai aqui primeiro. Eu alimento minhas meninas aqui primeiro antes de distribuir para o YouTube. E uma coisa que eu até anotei essa semana. Tem muita coisa anotada ali na minha agenda para a gente estar falando, mas como eu não consigo vencer tanta coisa, né? A gente tem que ir por partes. Vamos gravar esse assunto primeiro, depois nós vamos falando de outros. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro é um livro que está após o livro de Hebreus, o livro de Tiago, né? Você tem ali as cartas, as outras cartas de Paulo, né? Como Filemon, Tito, né? Você vai após aí, vai passando para frente, depois de Hebreus em Tiago, e depois em 1 Pedro, tá? Eu gosto muito quando você abre a sua Bíblia, que você acompanha junto comigo aquilo que eu estou falando, porque parece que quando você vê que na sua Bíblia está escrito a mesma coisa, isso ganha mais força, porque às vezes, por exemplo, você fala assim, mas eu não sei se está escrito isso mesmo, e é bom conferir, né? É bom você olhar se realmente existe aquela versão que o pregador está falando, se existe mesmo esse texto, você lê o contexto. A gente tem que ser esse tipo de crente, tá? O crente que confere nas escrituras aquilo que está sendo dito. E eu quero conversar com vocês sobre um princípio muito importante na palavra de Deus, que é o princípio do testemunho da mulher dentro do casamento. Eu tô aqui enrolando um pouquinho, gente, porque eu fui buscar uma outra versão. Não sei porque que eu fiz isso, eu não sou acostumada a fazer esse tipo de coisa, não. Mas eu fui buscar uma outra versão aqui, né? Então vamos lá, eu vou ler a minha velha companheira Almeida, a revista Almeida. Na versão revista Almeida está escrito assim, 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganho sem palavra, considerando a vossa conduta casta e respeitosa. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Essa é a versão Almeida, da revista Almeida. Eu vou pegar agora, eu não sou muito fã dessa linguagem, deixa eu ver que tradução que é essa. Tem aqui a nova Bíblia Viva, que ela é de uma linguagem mais contemporânea, né? Vamos ver então o que está escrito aqui. Esposas, sujeitem-se a seus maridos, porque assim eles serão ganhos sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. Não se preocupem com a beleza exterior, que depende de joias ou de roupas bonitas ou de penteados exagerados. Ao contrário, sejam belas interiormente em seus corações,
com um espírito amável que é tão precioso para Deus, né? Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam aos planos do seu marido. Bom, meninas, olha que legal. A Bíblia, ela diz a respeito da conduta da mulher e nos mostra o quanto essa conduta é poderosa mediante uma vida conjugal, né? A palavra de Deus, ela é verdade. Tudo que nós ensinamos aqui dentro do Encorajando Mulheres é a prática da palavra. Então, se nós praticamos a palavra, com certeza nós iremos ver resultado. Então, quando a gente vê casos, por exemplo, como o da Lady Jane, que o marido quer se casar com ela de novo, foram para divorciar, estiveram ontem na casa dos pais dele, avisando que eles iriam casar-se de novo. E quando a gente vê isso, nada mais é do que a prática da palavra, né? É aquela questão que a gente sempre fala, é você ser submissa à palavra de Deus, você praticar a palavra de Deus, é isso que traz a diferença para a nossa vida. E esse princípio é um princípio muito importante, que a maioria das vezes nós não estamos vendo, principalmente as mulheres que têm marido dentro de casa praticar. Geralmente, quando a mulher ela está passando por um problema no casamento e o marido está em casa, ela tem uma certa dificuldade de ver o seu marido como sendo uma autoridade espiritual, como sendo seu cabeça. Porque na cabeça de quem tem uma certa, eu vou falar isso aqui, e às vezes você vai ficar com raiva, porque ninguém admite que é, mas eu vou falar. Quando a mulher tem uma certa religiosidade, ela vê o pecado do outro maior do que o dela mesma. E isso impede, principalmente as mulheres, de ver aquele homem como sendo sua autoridade. Já começam em seus corações. Oi, filho. Já começam a ver em seus corações que aquele homem está em caminhos escuros. Em seus corações se endurecem a respeito das ordenanças daquele homem, porque ele está no pecado, porque ele está na igreja, mas o pastor não sabe o que ele anda fazendo escondido. Uma tentação enorme para contar ao pastor tudo o que está se passando. Só que esse princípio, ele diz sujeitar. Sujeitar-se, gente, é você, não você ser pisada, não é você ser humilhada, não é isso. É você respeitar o comando. Você tem que se lembrar que Deus constituiu esse homem como sua autoridade. Ele é seu marido. Então, se ele é seu marido, ele é uma autoridade sobre a sua cabeça. Não dá para você, de repente, começar a ser insubmissa a uma pessoa porque ela está em pecado.
Porque a autoridade, ela não é tirada com pecado. Eu vou repetir. A autoridade, ela não é retirada com pecado. A gente vê muito acontecendo isso. Pastores que estão no adultério, mas pregam em uma bênção. Cantores que estão numa vida totalmente errada, mas quando cantam, o céu se abre. A gente tem que entender que Deus usa quem Ele quer. A gente tem que entender que a unção derramada sobre a cabeça de Davi não foi embora quando Davi pecou contra Deus. Salomão, ele foi um homem que recebeu uma inteligência. Antes, ninguém tinha a inteligência que Salomão tinha. E essa inteligência, essa autoridade, essa sabedoria, esse poder que Deus derramou sobre a vida de Salomão não foi retirado com o pecado de Salomão. Salomão foi um homem mais promíscuo que já teve na história, eu acho. Porque Salomão tinha não sei lá quantas mil concubinas e não sei quantas mulheres que ele tinha lá, esposas. Oi, filho. Eu tô gravando. Eu tô gravando, agora e nós ver. Então, é uma besteira muito grande quando você começa a ter um espírito rebelde em relação a seu marido, de não querer obedecê-lo, de não querer segui-lo, de achar que porque ele está no pecado ele não sabe o que ele está falando, de não ver ele como uma voz direcional para você, para sua família, para os seus filhos. E eu vou te dizer uma coisa, o seu comportamento, às vezes, lá dentro da sua cabecinha, lá dentro do seu coraçãozinho, você é rebelde, mas por fora você obedece a contragosto. Não vale. Eu vou te dizer porque não vale. Porque dá para saber. Parece que o outro sente. Ou parece que a outra pessoa sente quando você já não mais o vê como uma pessoa, uma autoridade, uma voz, né? Uma voz direcional para sua vida. E parece que até a casa começa também a seguir esse direcionamento, sabe? É uma coisa muito estranha mesmo, sabe? Por exemplo, quando você não respeita uma pessoa, internamente parece que a pessoa sente que você não respeita. Quando você não vê aquela pessoa como autoridade, parece que a pessoa percebe, sabe? Então não adianta ser só da boca para fora, tem que ser uma coisa de coração. Uma vez eu ouvi uma história que dizia assim, um menino, o pai mandou o menino se sentar. E o menino não queria se sentar. E o pai falou para ele, eu vou te bater. Ele, mas eu não quero me sentar. Aí o pai dele pegou o sapato, ele não se sentou. Aí quando o pai desabotoou o cinto das calças, aí ele falou assim, você não vai se sentar? Então eu vou te bater agora porque eu quero que você se senta. Aí ele foi e sentou. Aí o pai dele falou, agora você se senta, né? Aí ele falou assim, não, eu tô sentado aqui de fora, porque na minha cabeça eu continuo de pé. É muitas vezes isso que várias mulheres aqui no grupo fazem, né? Por dentro, elas ainda estão insubmissas, indignadas e totalmente desrespeitosas, fazendo aquilo só por fora, mas no coração elas não mais conseguem ver o outro, porque está no pecado, porque de repente tem amante fora, tem isso, tem aquilo, e elas não conseguem ver o outro como sendo uma autoridade delas sobre a cabeça delas. Esse princípio de 1 Pedro 3:1, ele é muito importante porque ele fala sobre beleza. Então, beleza é algo que
a gente vê, que a gente admira, que a gente olha e fala, nossa, né? Só que a gente está vendo Deus sendo envolvido nessa história. Então, ou seja, o Senhor, ele não se importa, por exemplo, se você está com ramela no olho, agora nessa manhã. O Senhor, ele não se importa se você escovou o dente agora nessa manhã. O Senhor não se importa se você está dormindo com aquele pijama todo combinadinho ou se você catou a primeira camiseta que você olhou. Ele não se importa com isso. Mas o Senhor, para o Senhor, a verdadeira beleza está numa mulher de conduta submissa, numa mulher de conduta gentil, numa mulher de espírito manso. Então, olha só. O princípio de 1 3:1 nos traz muitas coisas. Primeiro, se você se sujeita a seu marido, se mesmo ele em pecado, se mesmo ele estando errado, você o tem como uma autoridade, você o respeita. Por exemplo, a voz dele para você é uma voz de autoridade, de alguém que você tem que ouvir, de alguém que você precisa seguir. Ótimo, você vai ganhar esse homem para Deus. Por quê? Porque através da sua conduta, através do seu jeito, esse homem vai ser impactado. Ele vai ser ganho sem palavras, só através do seu testemunho. Ele vai começar a notar que você é diferente e vai começar a ser atraído para a vontade de Deus. Olha a importância disso, principalmente você que tem marido ímpio. Ah, mas eu sou servo de Deus, eu sou mulher de Deus e eu tenho 20 anos que eu sou crente e nunca meu marido quis ir na igreja comigo. Então reveja seus conceitos. Então começa a rever essa servidão ao Senhor. Será que você está sendo servo de Deus? Ou será que você só é uma visitante crônica da igreja? Por quê? Porque tem muita mulher na igreja que é insubmissa, que é desrespeitosa, que é uma mulher que ela não consegue respeitar o marido, que ela se acha a autoridade dentro de casa, que ela só sabe gritar, que ela só sabe impor, que ela não sabe nem como pedir as coisas ao marido sem não enfrentá-lo. Então isso nunca vai trazer esse homem para perto de Deus, né? E não é porque ele é uma pessoa ímpia, uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que está desviado, que ele deixou de ser sua autoridade, que ele deixou de ser alguém que você deva obedecer, né? Alguém que você deva seguir. É claro que quando nós falamos obedecer, a primeira coisa que uma mulher insubmissa fala é: mas e se isso for contra a Bíblia? Se o que ele me pedir for contra a Bíblia? Ai, meu pai, eu não aguento isso, sabe? Eu não aguento essas coisas. O que esse homem poderia te pedir contra a Bíblia? Para você matar alguém? Para você ir lá roubar um supermercado? Para você usar o nome de Deus em vão? Para você adulterar? Para você mentir no testemunho? O que esse homem poderia pedir? Porque a primeira coisa que eu escutei é: e se ele pedir para eu fazer algo que está contra as coisas do Senhor? Aí eu não vou fazer. Mas o que ele poderia pedir? Não, porque há muitas coisas que eu vejo que a maioria dos pedidos dos maridos são coisas de casa, são coisas da vida cotidiana, que essas mulheres têm a plena dificuldade de fazer como se pede, de fazer como se ordena, de respeitar a direção. Ah, mas e se eu não concordar? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, porque o Senhor é a cabeça do seu marido. Você ora ao Senhor e fala: Senhor, eu não estou concordando com isso. Eu, particularmente, eu estou achando que isso e isso não vai dar certo por causa disso e disso. Mas como o Senhor é a cabeça do meu esposo, eu não posso deixar de seguir naquilo que ele falou. Se não for o certo, se não for a direção que o Senhor quer, então o Senhor atrapalha isso aí para não dar certo, né? Mas
Se eu estiver errada também, Senhor, que o Senhor venha me mostrar, que o Senhor venha me colocar uma certeza no meu coração para que eu possa seguir, ser submissa ao meu esposo. Para você ver o quanto que essa submissão numa mulher é importante. Isso traz graça aos olhos do Senhor. E se traz graça aos olhos do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: ainda que seu marido esteja errado, pela beleza que o Senhor vê em você, de um espírito manso, de um espírito quieto, de uma mulher submissa, Deus te livra. Deus vai te guardar. Vamos colocar aí o exemplo da Abigail, que era casada com Nabal, e Nabal era um louco, né? Ela fez algo contra a direção do marido, mas não foi para envergonhá-lo, foi para salvá-lo, para salvar a sua casa, seus servos e seus filhos. Quando ela conta a respeito, Nabal ficou tão chocado com a atitude dele mesmo, porque ele estava bêbado, que ele teve um mal súbito e morreu. E a gente vê que depois, devido à conduta de Abigail, Davi a chama para ser esposa dele. Então, olha só para vocês verem. Uma mulher que é submissa ao marido, que não faz as coisas para envergonhá-lo, que não o diminui, que não, mesmo ele sendo quem ele é, mesmo ele sendo uma pessoa difícil, você saiba que em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, diz que a boa esposa é a glória do homem, mas a péssima esposa é como um câncer para os ossos. Você já viu o que o câncer nos ossos faz? O câncer dos ossos impede que a pessoa se mova. A pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue ficar em pé. Então, ou seja, você tira esse homem, você agindo dessa forma, de forma contrária ao que a Bíblia diz, você está tirando a locomoção. Você está tirando a vontade dele de sair, de conquistar, de ter as coisas, de ser o chefe da família. Então, esse princípio, gente, é um princípio muito importante e eu até hoje eu nunca falei assim abertamente sobre ele, o que ele diz, né? Ao contrário que muitas pessoas dizem, que acham que esse versículo é aquele que o Senhor é contra que a pessoa mude o corte de cabelo, que o Senhor é contra que a pessoa vista roupas bonitas, que o Senhor é contra que você use joias. Não é isso que está sendo falado. Não é isso. Aqui está falando que o Senhor não vê a beleza em vestidos, em adornos, em joias, coisas que as mulheres gostam. Toda mulher, gente, isso é de mulher. Toda mulher gosta de brinco, toda mulher gosta de maquiagem, toda mulher gosta de roupa nova, sapato novo. Gente, isso é nosso, isso é dom de Deus. Deus colocou essas coisas dentro de nós. Mas só que o Senhor não te vê como bela ao você usar essas coisas. A beleza para o Senhor, ela está dentro do nosso ser, ela está no nosso caráter, ela está na pureza dos nossos atos, ela está na pureza do nosso coração. E uma das coisas que o Senhor admira é uma mulher que tem um testemunho de submissão. Então, você que está com o marido dentro de casa, ou até mesmo você que está com o marido fora de casa, mas as que têm marido dentro de casa e que o seu marido ainda não é aquele homem espiritual, que o seu marido ainda não é aquele homem crente, reveja o seu comportamento. Eu conheço uma pessoa que ela é crente há muitos anos, já é uma senhorinha. E o marido dela é um homem bêbado, é um homem difícil pra caramba. Ela chora dia e noite sem parar, porque ela gostaria que Deus a livrasse de certas coisas, certas situações. E ela já não sabe mais o que fazer. Só que ela até hoje ela não entendeu que ela é uma mulher rebelde. Por causa do comportamento do marido dela, ela o desonra demais. Não de falar mal dele,
mas ela não segue nenhuma direção. Coisa simples, gente, de virar e falar assim: fulana, senta do outro lado do carro. Não, eu vou sentar aqui. Ele fala assim: não, entra do outro lado do carro, porque eu vou colocar tal coisa aí. Eu quero sentar aqui. E vai, senta. Põe de lá se você quiser. E eu fiquei olhando. Aí outro dia, ela estava colocando as compras para dentro. E ele pegou e falou assim: fulana, você podia fazer assim, assim, assim hoje. Não, hoje eu vou fazer frango. Ah, não, mas eu tava com a vontade de fazer tal coisa. Não, se ir, eu vou fazer amanhã, não vou fazer hoje não. Você sabe assim, gente, isso é coisa pequena, não é coisa grande. Mas a mulher que tem um espírito insubmisso, ela não consegue fazer nem as tarefas pequenas. Do seu marido virar e falar assim: olha, nós vamos em tal lugar hoje. Ah, acabou, fechou o tempo. Eu não quero ir. Não, nós não vai hoje não, vamos ficar quieta em casa. Ah, não, nós não vamos. Você sabe assim, essas coisas, coisas pequenas. Não é nada contra a Bíblia. Não é nada que vai ferir os princípios da palavra do Senhor. Mas são coisas muito pequenas. E o Senhor vê tudo isso. E o Senhor acha horrível mulher desse jeito. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele criou o homem, Ele criou para domínio. Quem domina a família, quem exerce essa palavra de direção, quem é o cabeça, quem instrui a família, quem governa a família, é o homem. E não interessa se ele é crente ou se ele não é. Porque Deus fez o homem para dominar. E não interessa se ele é crente ou se ele não é. Não é porque ele não é crente, não está escrito isso aqui. Pelo contrário, se nós vermos o contexto dessa palavra, nós vamos ver que essa palavra é para quem tem marido ímpio. Porque olha lá, para que seja ganho sem palavra alguma. Que homem é esse que precisa ser ganho para Deus? Que homem é esse que precisa ser ganho para o reino de Deus? É um homem que não está no reino de Deus. É um homem ímpio. É um homem que não vai à igreja. É um homem que não tem dentro de si os princípios bíblicos. É uma pessoa que não está sendo abraçada pelo reino. Simples. Mas eu vejo por aí muitas pessoas, principalmente mulheres, que pregam que se o cara não for crente, se o cara não for uma pessoa que tem os princípios bíblicos da palavra de Deus, eu já vi isso, gente. Eu já vi gente falando isso. Você não precisa respeitar. Me fala onde está escrito isso. Porque nós temos aqui 1 Pedro 3:1 que nos prova que não é assim, não. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Principalmente mulheres que têm os maridos dentro de casa. Começa a observar, começa a orar e falar ao Senhor: será que eu estou tendo esse tipo de comportamento que a Ana está falando? Me mostra. Me mostra. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Para vocês não verem, é só vocês não pedirem para ver. Porque todas as vezes que eu falo: Deus, eu tô sendo assim, o Senhor me mostra. Ah, mas meu filho, vem assim, ó, um filme na minha cabeça, assim, ó. O Espírito Santo vem me lembrando assim, e eu falo: uau. Deus tem guardado lá rolos e rolos e rolos e rolos de filme de toda a nossa vida. Se você quer ver alguma coisa, pede para ele te mostrar, que ele vai te lembrar a data, a hora, com quem você estava, tudo certinho para você se consertar. E ele mesmo vai falar ao seu coração: você é sim. Olha aqui, eu vou te mostrar agora. Por quê? O intuito maior de Deus é consertar tudo, é colocar tudo no lugar. Mas às vezes nós, mulheres, nós estamos, como é que fala? Nós estamos, às vezes a gente, mulher, nós estamos sendo também colocadas no lugar. Ah, mas o meu marido, se eu não tomo a decisão,
ele não toma, meu marido é um fraco, meu marido é não sei o quê, meu marido, se eu não faço isso, ele não faz nada, se eu não compro as coisas para casa, ele não compra, se ele isso, ele aquilo outro. Então, Flor, você vai pedir ao Senhor o seguinte: Senhor, eu quero que o meu marido seja esse marido bíblico. Então, o Senhor me ensina a ser a mulher bíblica e me ensina a ter estratégias para arrancar de dentro do meu marido aquilo que o Senhor já colocou dentro dele. Eu quero que o meu marido seja a esse marido bíblico, mas o Senhor vai ter que me ensinar a ser a mulher bíblica. E Deus vai começar a te dar estratégia. Você que tem um marido, por exemplo, que às vezes não é de falar, não é de... Porque você já tomou esse posicionamento. Então ele se acomodou. Como você sempre faz tudo, você não espera ele no tempo dele, você não quer fazer da maneira dele, e ele sabe que ele não vai ter forças contra você, então ele já se acomodou. Mas como reverter isso, Ana? Bom, uma dica que eu dou, uma dica. Tudo que você vai fazer, sempre pergunte para ele como ele desejaria que fosse. Fala, amor, nós temos que fazer tal coisa assim. Como é que você acha que a gente poderia fazer? Aí ele vai falar, a início ele vai falar assim, não, faz do jeito que você quiser. Por quê? Porque ele está tão acostumado em nunca ser ouvido, que quem nunca é ouvido, ele sempre vai não querer, nunca vai querer falar, porque não vai adiantar. Aí você fala, não, mas eu tô com dúvida, eu não sei como é que eu faço. Tô aqui com dúvida, como é que você acha que a gente poderia fazer? Ah, aí ele vai ficar meio assim, resistente, você fala, não, meu amor, fala, me ajuda, por favor. Eu não sei como fazer. Você acha que eu faço assim? Você acha que eu faço assado? Aí ele vai falar assim, não, então por que você não faz assim? Às vezes você não vai concordar, porque você já está com um espírito de insubmissão, mas você faça. Para provocar nele a vontade de dominar, a vontade de ter a iniciativa, a vontade de dar a condução, dar a forma que ele quer que seja conduzida a família. E aí depois que você fazer, lógico, vai dar certo, porque você vai fazer com esse coração de querendo ser submissa ao seu marido, de querer ter seu marido como a voz de comando da casa. E aí você vai falar assim, nossa, amor, deu certo. Nossa, muito obrigada, amor. Eu tava precisando da sua ajuda e você foi em cima, amor, muito obrigada. Isso vai criar dentro dele uma satisfação pessoal. Porque o homem, gente, ele é criado para dominar. Quando o homem tem uma mulher insubmissa, é uma mulher que não o escuta, uma mulher que não o reconhece como sendo uma autoridade, como sendo uma peça-chave importante para a família, é muito difícil esse homem não sair de casa e arrumar uma outra mulher que o veja assim. Eu tenho muitos relatos de mulheres fortes como eu, de mulheres que sempre fizeram tudo do seu jeito como eu, de mulheres que comandaram a família, a vida, o casamento como eu, que hoje estão sozinhas e hoje veem seu esposo fazendo coisas para as outras mulheres que nunca fizeram para elas. Mas por que eles nunca fizeram para nós, mulheres fortes, mulheres determinadas? Porque nós nunca os reconhecemos como sendo a autoridade. Sempre que eles falavam para fazer algo de um jeito, a gente sempre tinha muitos argumentos para não fazer daquele jeito e fazer do nosso jeito. Meninas, isso é coisa mínima, é coisa pequena. Eu não estou falando aqui que ele chega para você e fala assim, vamos assaltar um banco. Aí você fala, está escrito no mandamento tal, que não roubarás. Não. É tipo coisa boba, coisa peculiar mesmo. É tipo assim, ô amor, eu tava pensando, vamos fazer as compras de manhã, não? Vamos deixar para fazer à noite? Aí você fala, ah, não, à noite não, porque tem isso, tem aquilo, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que coisar aquilo, aquilo outro, e não, à noite não, é amanhã mesmo, amanhã cedo que nós vamos fazer. Ou seja, você já tirou a voz de direcionamento dele. Amor,
Eu tava pensando, vou fazer frango amanhã, não? O que você acha da gente? Vamos fazer uma lasanha? Eu tô na vontade de comer lasanha. Ah, não, já descongelei o frango. Eu já descongelei o frango e eu vou fazer o frango. Lasanha vamos deixar pra semana que vem. Ah, amor, a gente tem que ir lá na casa daquela sua amiga, né? Ah, não, é porque dessa vez, sabe, eu queria tanto ir ali em tal lugar. Será que a gente não poderia ir na sua amiga um outro dia? Vamos em tal lugar, eu tava afim de ir. Não, porque eu já falei, eu já combinei e já tá tudo certo. Sempre é do meu jeito, sempre é da minha forma, sempre é do meu gosto, sempre eu que tô certa, sempre eu que vejo mais, sempre eu que sei mais. Isso tudo são características de uma mulher insubmissa. E, consequentemente, uma mulher insubmissa, ela cria dentro do casamento um homem fraco, um homem sem domínio, um homem sem voz. Por quê? Porque uma das nossas maiores características é o que? Será ajudadora, será auxiliadora. E nós, como ajudadoras e auxiliadoras, a gente ajuda e auxilia até os nossos maridos a encontrar os seus papéis dentro da família. É a nossa missão, é levantar esse homem. Você quer que eu te prove? Vamos de novo lá para Provérbios 12, versículo 4, que diz que a esposa, a boa esposa, ela é a glória do homem, mas a péssima esposa é como câncer em seus ossos. Como é que você quer levantar um homem se você está sendo doença na vida dele? Como eu disse para vocês, câncer no osso impede. Olha aqui, está escrito assim na minha Bíblia: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como podridão dos seus ossos. Essa aqui é a revista Almeida. Então, ou seja, coroa de glória, gente, seria algo. A mulher, a boa esposa, aquela esposa bíblica, ela consegue colocar o seu marido em lugares mais altos. Ela é como se fosse o símbolo do governo desse homem. Ela é a representação de todo o seu poder. Nós temos um papel muito importante, que é o de levantar esses homens. É o de produzir nesses homens, esses homens fortes, esses homens dominadores. Quando eu falo dominador, aquele homem que tem controle da casa, controle da família, controle dos filhos, controle da finança, controle de tudo. Somos nós que produzimos isso. Se não fôssemos nós, a Bíblia não estava falando que a esposa que envergonha o marido, ela é podridão para os ossos. Podridão para os ossos é câncer. Câncer para os ossos, gente, impede o cara de se levantar. Impede o cara de ficar em pé. Impede o cara de andar. Então, olha para você ver. Isso impede todo o propósito de Deus na vida desse homem. Aí, às vezes, você fala, ai, Ana, mas você coloca a culpa. Eu não estou colocando culpa em ninguém, gente. Eu estou simplesmente aqui explicando os deveres bíblicos de uma esposa segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Se nós queremos o Senhor para as nossas vidas, para vir e dominar e reinar sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre os nossos maridos, nós precisamos ser essas mulheres bíblicas. Nós precisamos entender de fato qual é o nosso papel dentro da nossa família, começar a exercer para que sejam levantados homens bíblicos, filhos bíblicos, noras bíblicas na nossa família. Filhas, segundo a Bíblia, genros, segundo a Bíblia. E isso tudo começa conosco. Nós estamos sendo chamados aqui para fazer um concerto com Deus, para sermos essas mulheres que vão verdadeiramente levantar a bandeira do reino dentro da nossa casa. E não dá, meninas. Se vocês querem um homem
de Deus na vida de vocês, vocês precisam ser essas mulheres de Deus. E se você não tem um marido ainda, aquele marido sacerdote, Samuel, aquele marido segundo o coração de Deus, aquele marido convertido, aquele marido que é verdadeiramente apaixonado pelo Senhor, então você precisa verdadeiramente começar a entender o que é submissão para o Senhor, para que você tenha um testemunho, para que você ganhe seu marido sem palavra alguma. E eu quero aqui, nossa, esse áudio está ficando enorme. Eu quero aqui falar com vocês a respeito também de pessoas, de mulheres que estão sofrendo em seus casamentos, que estão sofrendo porque os maridos saíram de casa, estão com amante e tal. Meninas, não preguem para marido. Esse princípio também nos mostra isso. A mulher não foi feita para pregar para marido. A mulher, nem aquela que está casada com o cara dentro da mesma casa, ela não prega para marido, ele tem pastor. A você prega, você exerce a Bíblia de uma maneira diferente, através da sua conduta. Você não tem que falar sobre o pecado dele, você não tem que falar que Deus não se agrada disso, você não tem que falar para ele que casamento é só um, mediante a Bíblia, porque esse homem, principalmente o homem que foi embora dentro de casa, ele não reconhece mais você como sendo bênção para a vida dele. Ele está chamando outra pessoa para ser essa bênção. Então, tudo que fala, ele está com o coração endurecido contra você. Tudo que você falar para ele, ele vai receber de forma negativa. Como se você quisesse mandar, como se você estivesse mentindo, como se você estivesse enganar. Mesmo você que morou tantos e tantos anos e foi esposa dele tantos anos, o coração dele está endurecido para você. Consequentemente, os ouvidos dele não ouvirão. Mas então, Ana Paula, como eu prego para esse homem? Como eu posso despertar esse homem para ele começar a olhar o Senhor através do seu testemunho? É mudança. É você verdadeiramente mudar os padrões da sua vida, os padrões do seu comportamento. É você aprender como fala uma serva de Deus. É você aprender como se comporta uma serva de Deus. É aprender que você não fica falando coisas desagradáveis para ele, porque isso vai surtir um efeito contrário e, consequentemente, ele sempre vai vir com duras pedras para você. Muitas mulheres aqui que já se consultaram comigo no privado tiveram grandes mudanças porque mudaram o seu jeito de conversar com os maridos. E quando eles a procuram no privado, a conversa mudou. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Então começa por mim. Se você não aceita isso, infelizmente você não vai ver nada na sua vida mudar. Porque a Bíblia ela é clara. Esses homens precisam de um testemunho. Esses homens precisam de uma pessoa, uma mulher que verdadeiramente segue os padrões bíblicos. E se você não é essa mulher, então infelizmente você não vai ver nada mudar. Se você não consegue entender e você não aceita isso, você é tão insubmissa que nem a palavra do Senhor você consegue entender, consegue se dobrar, então dificilmente você vai ver um homem convertido dentro da sua casa. E consequentemente você também não vai ver filhos convertidos dentro da sua casa. E, consequentemente, a sua família também não será convertida dentro da sua casa. Por quê? Porque a maior Bíblia que o mundo lê é o meu testemunho. A maior Bíblia que o mundo lê é o meu testemunho. Amém, flores? Eu espero que essa palavra longa não canse o ouvido de vocês, mas que venha trazer a instrução e a verdade da palavra de Deus. Um beijo para vocês. Até mais.